enorme prazer, com um tremendo prazer e alegria no meu coração, que eu venho nessa noite linda e abençoada, né? O tempinho refrescou um pouquinho, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Os demais estados dos irmãos nos acompanham. Eu tenho certeza também que o tempo deu uma melhorada, porque o nosso Deus faz tudo perfeito. Tem coisas que nós realmente provocamos e por isso a natureza tem se mostrado revoltante pelo que o homem faz, porque o homem realmente tem demonstrado falta de respeito com aquilo que Deus criou. Mas, meus irmãos, estamos aqui para ministrar uma palavra para o seu coração. Preste bem atenção. Eu entendo da seguinte forma: quando a gente entrega a vida para Jesus, é mais do que simplesmente você entrar numa igreja evangélica, congregar ali, fazer parte de uma família, orar todos os dias, ou ser simplesmente religioso. Não. Eu creio que quando você entrega a sua vida para Jesus, pode ter certeza, ele diz que, a palavra dele diz o seguinte, que os vícios têm que ser abandonados. Os vícios devem ser abandonados. E também diz que quem está em Cristo, nova criatura é. São palavras essas que é para nos edificar. São palavras essas para nos fortalecer. Mas o que a gente tem visto, irmãos? Que tem muitas pessoas que se dizem crente que não tem comportamento de crente. Olha, vou ser sincero, realmente a gente vê isso, não estamos aqui julgando, mas a gente vê as atitudes da pessoa, mostra que elas são de fato e de verdade. A Bíblia deixa bem claro que nós temos que ser imitadores de Jesus, mas infelizmente muitos de nós estão deixando a desejar. E as pessoas, sem saber, os irmãos que eu estou dizendo, estão caminhando a passos largos por abismo. Por quê? A palavra que o Senhor nos dá é o seguinte, fala sobre sinal, sinais. Você tem que ter um sinal. Quem é do mundo tem um sinal do mundo. A pessoa que tem a marca do mundo, que tem a marca do inimigo, tem o quê? Os vícios é uma característica de quem pertence ao espírito do vício, da bebida, das drogas, o espírito da violência, da mágoa, do rancor, do ódio, o espírito do mal. Ele, de fato e de verdade, se manifesta nos filhos da desobediência. Se os filhos das trevas têm questões, fazem questão, além de como é que se fala, de fazerem pactos absurdos com as forças do inferno, se eles fazem questão de demonstrar quem é os seus seguidores, que são seguidores de Mamon, de fato e de verdade, por que os filhos de Deus também não têm essa diferença? Porque a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. Como é? Como funciona? Como é que isso funciona? Os pensamentos, tudo muda. Porque, na verdade, muitos são levados pelos pensamentos. A Bíblia manda a gente pensar nas coisas lá de cima. Mas muitos de nós, irmãos, deixamos as coisas de baixo tomar conta da nossa mente. E com isso o quê? A preocupação com as coisas do mundo, Veja que Jesus, ele resistiu. O próprio diabo disse, se prostrar-me, me adorar, eu te entregarei a tudo isso. Tudo aqui foi dado a mim. Mas sabe quem é que deu tudo na mão do inimigo? Foi o ser humano, através de Adão e Eva. Entregou tudo que tinha, que era do homem, que Deus deu para ele, entregou nas mãos do inimigo. Por isso ele diz, tudo que eu tenho me foi dado. Eu te entregarei se prostrar e me adorar. E ele tem feito isso de fato e de verdade. Como ele tem feito? As pessoas que a busca da fama, da grandeza, da riqueza, têm feito pactos com as suas próprias vidas, entregado suas almas nas mãos, não vamos citar nomes aqui, porque tem nomes que vocês até já ouviram falar, de apresentadoras, apresentadores, atores, jogadores de futebol, pessoas famosas, que fizeram um pacto. E eles não têm medo e vergonha de falar. Temos um caso aí de uma cantora aí, eu até postei esse vídeo na internet, de uma cantora manifestada ali e falando, vocês sabem quem sou eu? Vocês não sabem quem sou eu. Ah, vocês nem imaginam quem sou eu. Quer dizer, a pessoa está curtindo aquelas músicas, curtindo ou adorando aquele fã, sem saber que está adorando o Mamon. Mas o que eu quero dizer em relação ao sinal? Esses sinais seguirão aqueles que creem. Preste bem atenção. Você tem que ter o sinal de Deus para fazer a diferença. Porque assim como as pessoas no mundo, os filhos da desobediência, como diz lá, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É verdade, as pessoas que são incrédulas estão totalmente cegas, elas não querem enxergar a verdade, elas degradiam com você para defender uma verdade
a mentira que eles se fazem por verdade, que não tem nada a ver. Eles defendem as coisas deles. Então é isso que acontece. Pois bem, o que nós queremos trazer nessa noite aqui? Abre sua Bíblia em Marcos 16, a partir do verso 17. Marcos 16, para você saber o que é ter o sinal de Deus. Porque assim como os filhos das trevas têm características, né, do príncipe das trevas, os filhos de Deus também têm que ter as características, né, do Deus vivo, né? Não é isso? Então vamos lá. Capítulo 16, no verso 17 de Marcos, diz assim, verso 17: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha só, hein? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E quem crê? Quem crê? É exatamente aqueles que mostram realmente uma fé verdadeira, não aqueles que falam que crê. Porque todo mundo, se você perguntar a qualquer pessoa neste mundo, elas podem estar até no caminho que elas acham que está certo. Se você perguntar, tem fé em Deus? Elas vão dizer, tenho. Esses sinais seguirão aqueles que crê. Mas o que é crer? Crer é andar nos caminhos, crer é temer a Deus, crer é respeitar as coisas de Deus, é buscar a Deus, é orar crendo que vai receber aquilo que pediu, e isso é crer. Aí diz aqui, esses sinais hão de acompanhar aqueles que crê. Aí a pergunta vem, quais sinais são esses? A Bíblia diz, estes sinais seguirão aqueles que creem. Aí você pergunta, mas esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem? Mas que sinais são esses? Sabe qual é o sinal? É que em nome dele expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Oh, maravilha! Como é que Deus é maravilhoso! Você ora por uma pessoa e fica curado. Você toma alguma coisa mortífera, não vai te causar dano. Mas bom entender o seguinte: você não vai fazer, obviamente que você não vai tomar uma coisa sabendo que aquilo é mortífero, que tem veneno, né? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas se você tomar alguma coisa, ou comer alguma coisa de trabalhos feito, pode ser num pior trabalho de feitiçaria, ter oferecido, ser sacrificado e você comer sem saber, não vai lhe causar dano algum. Porque a presença de Deus está ali. Porque o importante é a presença. Amém, meus irmãos? O importante é a presença. Se você for mordido, for picado por uma cobra, seja lá o que for, não lhes causar, nada disso lhe causará dano. Por isso, pode fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode pegar o nome de um servo de Deus e colocar dentro da boca de um sapo. Pode fazer o que quiser, porque eu também já recebi ameaça de que eu vou te derrubar, eu vou te matar, mas eu estou vivo. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não sou nada, mas o meu Deus é tudo. E é isso que é dessa forma que eu creio. E é dessa forma que você tem que crer para que Deus possa te honrar. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais não seguem o crente que é bagunceiro, o crente que é brigão, o crente que, eu não levo desaforo para casa, o crente que perdoa, entre aspas, eu perdoo, mas ele não pode passar na minha frente. A mulher perdoa o marido, mas eu não quero ver ele nem pintado. O irmão perdoa o outro, mas diz assim, não quero nem saber de ouvir falar do fulano. Ué, como é que perdoou? Não pode falar em fulano, não pode passar na frente de fulano, não quer ouvir falar da pessoa nem pintado. Como é que pode ter perdoado? Se a Bíblia diz que se nós perdoarmos, nós vamos ser perdoados. Sabe o que significa a oração do Pai Nosso? Jesus deixou a oração do Pai Nosso como modelo para a gente seguir. Olha o que diz a oração do Pai Nosso. Não é para a gente repetir toda hora, Pai Nosso que está no céu, como Ave Maria, nada disso. Mas é para você entender o modelo de oração que ele quis deixar. Porque a própria Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. E o que a oração do Pai Nosso diz? Pai Nosso que está aí no céu. Não é isso? Amém. Você reconhece a grandeza do Todo-Poderoso. Você começa na humildade de espírito, pedindo a Ele o seu socorro e não fazendo Deus como muita gente faz de garçom. Você respeita a reverência
Pai nosso que está no céu. Aí vem santificado seja o teu nome, porque o nome de Deus é santo, não é para estar na boca de qualquer um. Algumas pessoas fazem piada, outros acham graça, mas todos aqueles que fazem piada, como aqueles que acham graça, estão entrando numa verdadeira, como é que se fala? Em contradição contra Deus. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito o quê? A sua vontade. Porque quando você quer um milagre de Deus, Senhor, eu tenho que fazer, eu quero. Não, peraí. Você faz o pedido. Ele diz, pedir, ser-vos dado, bater, a porta se abrirá, buscar e recebeis, e todo que bate, a porta se abre. Todo que pede, recebe, o que procura, acha, e o que busca, encontra. A promessa de Deus é, se você pedir, você vai receber. Mas tem coisas que Deus não dá. Porque tem coisas que não é bom ele dar. Ele sabe que tem coisas que não vai te fazer bem. Então ele tem a hora certa para dar, ele sabe quando vai dar. Entendeu? Então, seja feita a tua vontade. Eu quero sim a cura de algum irmão, eu quero, mas que seja feita a vontade dele. Porque muitas vezes o Senhor nem cura, já leva aquela alma para ele. Entendeu? Então, contudo, seja feita a tua vontade. Não é isso? Aí diz assim, perdoa as nossas dívida. O que a gente falou aqui? Que o irmão não consegue perdoar, não quer ver o outro nem pintado. Mas se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Perguntaram a Jesus, quantas vezes se deve perdoar? Esse questionamento foi interessante. Ele falou o quê? 70 vezes 7. Você acha que passou dessa conta aí? Chegou ao cálculo dessa conta máxima aí, não precisa perdoar mais? Não, o que ele quis dizer é que não tem limite, porque 7 é o número da perfeição de Deus. O que ele quer deixar entender? O que ele nos deixou entender? Que não há perdão se eu não perdoar. Não posso ser perdoado se eu não perdoar. Com Deus é assim. O que eu plantar, eu vou colher. Então, quando a oração do Pai Nosso, ela nos ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Alguns irmãos até perguntam pra gente, que dívida é essa? Eu não tenho dívida, eu não estou devendo ninguém. Tá, você dá às vezes uma mágoa que você não perdoa, você está magoado. Isso é perdoar a nossa dívida. Dívida é exatamente isso daí, você perdoar. E por isso ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. É verdade, você tem que perdoar. Mas você, mas eu não errei, foi o irmão que não tem problema, você perdoa. Melhor ainda, que o irmão foi injusto com você, mas você perdoa ele, porque a sua parte você está fazendo e não interessa. Irmão, se eu fosse ter raiva de todo mundo, se eu fosse ter bronca de todo mundo que me maltrata, lugares que eu nem imaginava, às vezes a gente é excluído ou expulso, ou as pessoas vêm contra a gente, levando contra a gente. Se a gente for levar o pé da letra, tudo que fazem com a gente, olha, não vai sobrar ninguém, inclusive eu, né? Porque a verdade é que antes de eu perdoar alguém, o Senhor já me perdoou. Porque eu também já cometi muitos erros, cometo muitas falhas, não sou perfeito, e quem os comete ainda também não é perfeito. Então, todos carecem da misericórdia de Deus. É assim que funciona. Eu perdoo meu irmão me perdoa e Deus perdoa a todos, espontaneamente, porque Ele é misericordioso. Amém, meus irmãos? Então, para fechar aqui essa mensagem aqui, que diz aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Sabe como é que isso acontece? Esses sinais só acontecem na vida daqueles que perdoam. Olha que também já foi provado pela medicina, embora muitos não sabem, que a pessoa que tem mágoa, uma espécie de rancor, ira, mágoa, né? Qualquer tipo de cólera, esse tipo de sentimento que é do inferno, porque o diabo, quando ele foi expulso, ele veio cheio de cólera para a terra, para destruir a humanidade. E ele tem feito isso, porque a revolta dele é contra Deus. E tem muitos irmãos que caracteriza, tem os sinais dele. E nós temos o sinal de Deus. E o que acontece? A característica da pessoa que é perturbada é a característica do mal. E você tem que caracterizar, você tem a característica de Deus. Perdoar aqueles que te ofendem. E a medicina já provou que muitas pessoas que ficam doentes, até câncer, é devido a não limpar o coração. E o coração é, vamos dizer assim, o coração é a fonte da vida. E é como uma antena de recepção, uma antena parabólica que recebe tudo.
a imagem do bem ou a imagem do mal. Ou seja, a Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não deixe mágoa entrar no teu coração, não. Vamos fazer uma diferença hoje em dia, vamos fazer uma diferença, perdão, nessa noite. Vamos fazer a diferença. Se você está triste, se você está magoado com o pai, com o irmão. José, deixa eu explicar. José foi expulso de casa pelos próprios irmãos e dado como morto. Mas ele deu a volta por cima. Você também vai dar a volta por cima. Porque José, ele não ficou com mágoa. Deus conhece o coração do homem. O próprio Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, mas ele não guardou mágoa de ninguém. Não guardou. Muito pelo contrário, a Bíblia chega a descrever que Jó foi abençoado quando ele fazia o quê? Amaldiçoava seus amigos? Brigava com seus amigos? Guardava uma mágoa no coração, essa mágoa que está te corroendo, meu irmão. Você que está me ouvindo, você tem uma mágoa que está te corroendo. Uma mágoa que está te entristecendo. Você agora é vítima de uma enfermidade que você não sabe de onde que veio. Isso é espiritual. É oriundo de um espírito maligno que te botou mágoa no coração. Tira essa mágoa contra pai, contra mãe, contra irmão, contra o professor, contra o teu pastor, contra qualquer pessoa. Não deixa não isso entrar no teu coração não, porque isso só vai te derrubar, isso só vai te destruir a sua vida. Jesus, ele tinha tudo para acabar. Num estalo de dedo ele podia acabar com tudo. Mas ele não. Lá na cruz ele deu o exemplo e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha, meus irmãos, nós sabemos o que fazemos fisicamente, pelos olhos humanos, nós sabemos que estamos errados. Mas no sentido espiritual, muitos de nós cometemos o erro no sentido espiritual. Por isso que lá em 2 Coríntios 4,4, né, fala-se que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, para que eles não conheçam a verdade. Então as pessoas que estão cegas, a pessoa não consegue enxergar mesmo. Ela está errada, mas ela acha que está certa. Por isso, hoje é o dia da mudança. Essa noite é a noite que você vai dormir com o teu coração. Quem sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Mas uma coisa é certa. Todo o meu futuro, a minha vida está nas mãos de Deus. Não sou o melhor da casa, não sou o melhor de que ninguém, nem me considero santinho. Eu apenas gosto de trazer e pregar aquilo que Deus fala no meu coração. Eu prego a palavra porque é a palavra que me dá vida. E é ela que transforma e que muda a história de uma pessoa. Não que eu seja melhor, mas o que Deus nos traz nessa noite aqui é uma mensagem de advertência para a gente ficar ligado. Porque se você segue a Deus há muitos anos e não tem um sinal na sua vida de que você, ou melhor, de que Ele é contigo, tem alguma coisa errada. E a Bíblia faz uma verdadeira advertência para nós. Sabe o que a Bíblia fala para mim e para você, meu irmão? Preste bem atenção, para a gente não viver no engano, né? Examinar se está na fé. Tem pessoas que têm que examinar. Deus é tão bom que Ele manda a pessoa examinar. Aí nessa hora que você vai falar, pô, será que eu estou na fé mesmo? Será que está acontecendo? Será que eu tenho sinais de Deus? Esses sinais eu tenho realmente feito a obra de Deus? Eu tenho sentido amor pelas pessoas que estão sofrendo? Eu tenho manifestado o poder do Divino Espírito Santo na vida das pessoas? Eu tenho levado o agasalho, o espiritual no sentido da palavra, aqueles que precisam? Ou será que quando eu estou fazendo um lanche no bar e chega um moradorzinho de rua, porque eu estou no meio de outras pessoas, eu finjo que não estou olhando, ou desprezo ele? Não é isso? Como é que pode? Se eu trato com indiferença o meu semelhante. E Deus, Ele diz que se fizer um desses pequeninos, estarão fazendo a mim. É esse que é os sinais. Os sinais seguirão aqueles que crêem. E você tendo o sinal de Deus na sua vida é quando você faz o bem, quando você socorre o próximo, quando você ajuda o próximo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá? E essa mensagem aqui, quem puder compartilhar e que Deus abençoe, tá bom? Abundantemente, né? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. E vamos estar transmitindo ela amanhã pelo Zap, né? Porque tem um sistema que a gente já consegue baixar e salvar essa mensagem pelo Zap. A gente vai estar compartilhando nos grupos e com as pessoas. Tá bom, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma linda e abençoada noite na paz do Senhor Jesus. Mas
não poderíamos fechar, né, queridos, sem a oração, para fechar a noite com a oração da fé para nos abençoar. Vamos falar com o nosso Deus. Onde você estiver, se você puder botar os seus joelhos no chão, né? Hoje a gente até falou, né? Sabe o que chama a atenção de Deus, né? Não é simplesmente um sacrifício, eu fiz um sacrifício, mas se aquele sacrifício não for sacrifício, então não chama a atenção de Deus. Mas sabe o que chama a mão de Deus para a tua vida? O que move a mão de Deus a seu favor é as tuas lágrimas. As tuas lágrimas movem a mão de Deus. Ana, enquanto ela orava, não movia a mão de Deus, e a Penina ficava humilhando ela que não podia ter filho, que não sei o quê, que a Ana era estéril. Foi assim que Deus fez, para a glória do seu nome, porque depois ele manifestou o poder dele. Através do choro dela, quando ela chorou, derramou lágrimas, chorou muito. Aí, sim, Deus se manifestou e tirou a esterilidade dela. Ela teve um filho, um homem abençoadíssimo, a qual nós conhecemos, que é Samuel, né? Que serviu a Deus. Amém? Outro também que através do choro dele mudou a história da vida dele. Imagina você estar em casa e de repente alguém, um irmão, né, recebe uma profecia, uma palavra de Deus e fala que você vai morrer naquela noite. Imagine, é muito forte, né? Alguém chegar, o que é pior, é a palavra de Deus. Falou que você vai morrer, não é uma ameaça de ninguém querendo te fazer mal. O próprio Deus que diz que você vai morrer, porque você está com uma doença incurável. Olha, esse homem ouviu do profeta Isaías que ele ia morrer. O seu nome era Ezequias, que ele iria morrer naquela noite para ele botar a casa em ordem. E sabe o que aconteceu? Ele ficou quieto, não falou nada. Quando Isaías virou, saiu da porta, ele fechou a porta. Isaías ainda estava saindo no pátio dele ainda, quando ele botou o rosto na parede mais uma vez, as lágrimas fez a diferença. Ele chorou, e o Senhor mandou Isaías: volta lá. Avisa o meu servo lá que eu ouvi a sua oração e eu vou dar mais 15 anos de vida. Quer dizer, ele não só deu 15 anos de vida, como deu vitória também sobre todos os seus inimigos. Amém, meus irmãos? Porque é isso que Deus faz. O que acontece? Ele se humilhou e o choro mais uma vez fez a diferença. Porque o próprio Deus escreve que ele chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo. Todo mundo chora. O choro lava a alma. O próprio Senhor Jesus chorou. Entendeu? Então, são pessoas que choraram. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Vamos falar com o nosso Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu querido Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite aqui. Temos o privilégio de estar aqui transmitindo a sua palavra, porque ainda estamos vivos. Enquanto estamos vivos, temos que dar vida pela vida, salvar aqueles que precisam ouvir a tua palavra. A verdade é, meu Deus, que nem todos querem ouvir, muitos desprezam as tuas palavras, muitos preferem ouvir até louvores, músicas, mais do que ouvir a tua palavra e oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais do que a batida de um louvor para bater em nossos corações, é a tua palavra, meu Senhor, a oração que nos move também até a tua presença. É isso que é importante, mais ainda as lágrimas que derramamos. Por isso eu peço por essa pessoa que está enferma. Pai querido, a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então livre esse jovem das drogas, da cocaína, da maconha, do LSD, todas as maldições que chamam drogas, meu Pai, porque é um espírito maligno e imundo por trás desse maldito vício. E sabemos quem é, mas não vale a pena citar aqui. Não estamos aqui para divulgar a obra satânica, mas eu peço em nome do Senhor Jesus, liberta, penetra com teu poder, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés e vai queimando esse espírito imundo do vício. É o que eu te peço. Pai querido, em nome do Senhor Jesus também eu peço por essa pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, numa situação difícil, numa situação presa dentro de casa, com dívidas, com problemas, talvez até desempregado, mas está escrito que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Então abre essa porta, meu Pai, do emprego, para que as coisas comecem a fluir na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Guarda a vida desta irmã, guarda a vida deste irmão, guarda a vida deste jovem, desta jovem, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Todos que compartilharam comigo, é o que eu te peço nessa oração, que o Senhor acampe seus poderosos anjos ao redor de cada um deles, é o que eu peço, e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Irmãos,
Amanhã estamos aqui com a oração do meio-dia, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que Deus abençoe a todos abundantemente. E creia, meu querido, que o seu joelho no chão e as suas lágrimas, quando começam a rolar pelo rosto, é Deus fazendo a diferença na sua vida. E pode ter certeza que você, naquele momento, está tocando as mãos de Deus. Mas tenha certeza que quando você ora, você mostra o quanto você depende de Deus. Nunca deixe de orar, porque a oração é que tem me levado a ter força para vencer, mesmo nos momentos mais atribulados de minha vida, meus irmãos. A oração, ela nos fortalece, ela nos enriquece, ela nos leva até a presença de Deus. Veja que a oração é tão forte, é tão poderosa, é o acesso, a senha de acesso à presença de Deus, que o próprio Senhor Jesus, a oração é tão importante que o próprio Senhor Jesus orava. Mas quando voltava, os seus discípulos estavam dormindo. Porque, infelizmente, tem muita gente que dorme. E o que é pior, dorme o sono da morte, da frieza espiritual. Não podemos deixar nada nesse mundo abafar o nosso amor para com Deus. Porque a Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Mas a iniquidade no mundo, sim, mas principalmente a iniquidade dentro do próprio servo dele. Pessoas que começam a abandonar a fé devagarzinho, começam a não sentir vontade para orar. Hoje você não lê a Bíblia, hoje você foi para a igreja, amanhã você já não vai. Você começa a se distanciar devagarzinho das coisas de Deus e quando você menos esperar, você já está caído. Então vigia, porque a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Tenham todos uma linda noite, fiquem todos na paz e tchau, tchau. Deus abençoe a todos. E obrigado a todos os que me ouviram, que participaram e que nos deram a oportunidade de poder transmitir e compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no nosso coração, tá bom? Fiquem todos na paz. E para minha querida irmãzinha Maria Benedita, minha querida irmã, fica firme porque Deus é com você, tá bom? Fica firme, fica nessa fé, vai nessa tua força, como falou para Gideão, homem valente, ele fala para você, vai nessa tua força que o Senhor é contigo. E pode ter certeza que em Cristo você é mais que vencedora, tá bom, minha querida? Fica na paz, Deus te abençoe, fica com Deus e tchau, tchau. Boa noite para todos, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.